Gente querida, 13 de outubro de 2025, que privilégio, nosso encontro marcado segue no ar aqui pelo canal do Aprova, uma conversa sempre muito democrática, feita, pensada, trabalhada com todo respeito, carinho e dedicação para você, com você, por você. Porque juntos nós sempre temos a chance de aprender mais e sofrer menos e também em perspectiva de melhorar nosso processo de construção de cidadania e conhecimento. Além disso, de quebra ou por extensão, você consegue ter melhor desempenho em processos seletivos, concursos e vestibulares. Então, diante de toda essa nossa conversa semanal, olha, já aproveito para estender novamente o convite. Se você ainda não se inscreveu e ativou as notificações, faça isso. Tem pão quentinho ou pão fresquinho toda semana por aqui. E olha só, falando nisso, gente, recorrentemente a gente traz aqui também questões de utilidade pública e não é em outubro que a gente vai deixar de fazer isso. Semana passada eu já disse que vinha de rosa de propósito. Hoje estou de rosa novamente de propósito, pensando, gente, que o mês de outubro escolhido como esse mês, vamos dizer assim, barreira, fronteira, marco, para que se dê cuidado de fato ou se dê atenção especial ao cuidado da saúde da mulher. Bem, diz assim, por que escolher um mês para fazer isso? Porque é bem aquela coisa rotineira, né, gente, do dia a dia também. De repente, se a gente não tem um mês específico para dizer, bom, até aí eu preciso ter feito os meus exames, né? E eu escolho outubro para fazer isso sempre, justamente por causa desse marco do Outubro Rosa. Se a gente não escolhe, de repente passam-se 6 meses, passa-se um ano e a gente diz, nossa, fiquei 2 anos sem fazer o que deveria, que é fazer check-up, tomar cuidado, né? Fazer tudo o que seja necessário em termos de exames preventivos, cuidar da nossa saúde. Então, um grande abraço a você, a todos que precisam, todos nós precisamos nos cuidar. Gente querida, dito isso, claro, além da utilidade pública, um super abraço especial aí às crianças. Então é um abraço especial a todos nós, porque nós fomos crianças e olha, de vez em quando digo a você, é bom demais e é necessário a gente revisitar a criança que foi, a gente revisitar um pouco de visão da infância sobre o mundo, porque isso pode tornar as coisas mais leves, mais palatáveis. Então, um grande abraço a todos nós que fomos e que somos e devemos continuar sendo crianças. Também, para quem é devoto, foi dia de Nossa Senhora Aparecida, no dia 12, e temos também no mesmo dia 12, domingo, gente, o dia da leitura. Olha, já vim com a estante aqui cheia para trazer essa energia pensando em ler, 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 ler. E se cansar, ler de novo e mais uma vez, porque isso é brilhante, o que aciona de habilidades para nós, para o nosso conhecimento. E falando em conhecimento, gente, olha, nesta semana não poderia deixar de abordar, quero discutir um pouquinho com vocês, pensando justamente em metáforas, abordagens bem significativas, os prêmios Nobel, né, os prêmios conferidos, as láureas conferidas aí nas áreas chamadas de Prêmio Nobel, né? Também quero falar um pouquinho, pessoal, dessa costura que parece ter sido realizada aí de maneira efetiva de cessar fogo em Gaza. A gente tem falado tanto, tanto, tanto desses conflitos desumanizantes, inclusive da banalização desses adjetivos, né, gente? Diz assim, ó, não tem mais nem como descrever, né? E a gente vai falar um pouquinho desse ponto agora de referência, projetando, também mandando sempre, né, gente, bons pensamentos para quem precisa, isso é essencial. E vamos conversar um pouco sobre o falecimento da Jane Goodall, uma cientista que faleceu no comecinho do mês aos 91 anos e que mudou a percepção lá nos anos 60 que tínhamos ou que a ciência tinha sobre os chimpanzés e por que isso é importante. Vamos juntos? Então, olha só.
Já vou aproveitar aqui para dizer que não é a primeira vez que eu abordo o Prêmio Nobel por aqui. Todo ano, quando saio, faço questão de trazer alguns elementos, algumas informações, isso há uma década mais ou menos, né? E neste ano eu resolvi fazer assim, ó, um apanhado da semana e fazer a relação aí ou trazer algumas referências que a gente pode usar em que temas ou em que termos podemos utilizar, né? Eu vou já aproveitar para dizer para você que os links estão aí também para você aprofundar, buscar mais referências, mais informações sobre tudo que a gente aborda aqui, inclusive a premiação Nobel. Gente, o que tem dado o que falar? Vamos lá. O Prêmio Nobel para Maria Corina Machado, opositora de Maduro na Venezuela. Bem, diz assim, por que tem dado o que falar, Cleusa? Justamente, pessoal, e daí vocês vão ver nos links as projeções dizendo é um alento, porque isso deslegitima o governo de Maduro e promove uma transição, quem sabe, de ditadura para democracia. E aí alguém poderá dizer, Cleusa, mas teoricamente, no papel, aquele governo é uma democracia, porque tem eleições. Gente querida, vamos lá, eu vou fazer aquela frase, aquela afirmação de o papel aceita tudo, ponto. E na contemporaneidade a gente pode dizer a tela aceita tudo também, né? Quem não pode aceitar sem um grau de criticidade as informações somos nós. E por isso nós somos humanos e não a máquina, né? Importantíssimo dizê-lo. E outras questões relacionadas também, dizendo, olha, mas ela ofereceu, né, o prêmio ou agradeceu ao Trump, por exemplo. Gente, olha, é preciso tomar um cuidado especial porque as camadas das relações entre os países são complexas. E as camadas políticas também dos regimes que se fortalecem pelo apoio internacional ou que se enfraquecem por falta desse apoio também são complexas. Veja, o fato de conferir um prêmio Nobel a uma Prêmio Nobel da Paz, né, que é aquele tão esperado todos os anos, gente, a uma opositora do regime que está no poder, obviamente deslegitima esse regime. E, obviamente, traz questionamentos ou reforça os questionamentos internacionais, inclusive sobre aquela eleição que ele não apresentou atas, né? Pois é. Então, essas coisas, gente, precisam ser colocadas numa balança contemporânea e histórica, para a gente entender melhor. Eu estou deixando aí para você, né, todos os apontamentos, os links possíveis para que você possa fazer várias reflexões a respeito. Bem, como eu disse, esse parece, né, aquele que é o mais esperado, o Prêmio Nobel da Paz, pela referência internacional e tudo isso. A entrega geralmente é feita, gente, em 10 de dezembro, porque é data de falecimento do Alfred Nobel, desculpa, que é o patrono, né, quem dá nome ao prêmio, lá em Oslo, na Noruega. O que mais se sabe sobre isso e que é bom a gente explorar? Olha, em tese, a lista dos indicados fica sob sigilo por 50 anos. Pois é. Vamos falar de outras áreas também, gente. Essa área, pensando aí em efeitos globais em termos políticos também e diplomáticos. Na medicina, 3 cientistas dividirão o prêmio. E olha só, a pesquisa deles, gente, tem a ver com questões relacionadas ao que se refere à tolerância imune periférica. O que tem isso? Isso é um aprofundamento em descobertas já feitas e já trazidas à tona que percebem ou podem ampliar, trazendo benefícios a todos nós, direta e indiretamente, podem ampliar tratamentos em relação a câncer, doenças autoimunes e transplantes. Por quê? Porque as células de defesa do organismo, assim, estou simplificando bastante, tá, gente? Mas as células de defesa do organismo podem, aí sim, abrir mão de atacar tecidos do próprio organismo. Isso é bem importante, é uma referência que precisa ser trabalhada, né, na discussão aí dos especialistas, trazendo como é bom ter um prêmio Nobel que visibiliza essa pesquisa. Então, vamos lá. Prêmio de Física, gente, também 3 laureados. Os cientistas dividirão o prêmio para uma pesquisa que trata aí de uma nomenclatura, entre aspas, chamada tunelamento.
Muito bem, Cleusa, e o que que ela pode melhorar na nossa vida, né, cotidiana? Olha, dizem eles, né, os especialistas sobre esse tipo de pesquisa, que ela melhora, ou muda, altera, enfatiza trabalhos com criptografia, tecnologia, computadores, sensores quânticos. Então, isso mexe em toda a cadeia tecnológica, né, gente? E o que seria esse tunelamento? Diz, olha, são partículas aí abaixo do tamanho do átomo que pulariam barreiras. Então, para trazer numa linguagem leiga que a gente também entende, partículas muito, muito, muito pequenas que pulariam barreiras. Dizendo o que isso ajuda? Aí vem todas as referências aí relacionadas, pensando nesse amparo, nesse processo de otimização e segurança tecnológica, gente. Bom, prêmio de literatura, gente. Eu quero trazer uma curiosidade aqui sobre o prêmio de literatura, prêmio Nobel de Literatura. É para o húngaro Laszlo Krasznahorkai, mais ou menos assim, pelo seu texto, seu livro chamado Satantango, que é o único traduzido, né? Ou a gente faz a referência que é por esse livro porque é o mais conhecido. Mas esse livro é o único traduzido para o português que está em circulação no Brasil. E tem uma curiosidade que eu quero chamar a atenção aqui, que diz assim, estou deixando para você ler também. Diz que ele é um best-seller em Minas Gerais já há muito tempo. Disse, ué, mas o quê? Por que isso? Porque tem um livreiro muito bacana, muito gentil, tá aí na matéria que eu deixo para vocês, que sempre indica esse livro para os seus leitores. Então, olha que bacana, gente, esse trabalho humano, que não é da máquina, né? Da gente conversar e dizer, olha, por que que eu indico, por que que isso é legal, ler, ler, ler e ler de novo, né? Bem bacana esse ponto. E o próprio tradutor levanta um ponto dizendo assim, escuta, ele é, nesse texto, o Guimarães Rosa da Hungria. Só que, em vez de ter sertão e seca na obra dele, tem chuva o tempo todo, né? Ele diz a única mudança é esse ponto aí do ambiente. Prêmio Nobel de Química, gente, também cientistas dividirão aí a premiação de uma descoberta que pode ajudar bastante a combater mudanças climáticas. Eu já levantei aqui para você que o mote de discussões sobre mudanças climáticas vai ser muito pertinente ao longo ainda desses meses que antecedem o final do ano. Nós temos COP30 no mês que vem. A gente vai trazendo aqui vários elementos que vão surgindo, nomenclaturas, mudança de percurso, gente, mudança de acepção das coisas. A gente vai trazendo por aqui para conversar a respeito. E olha aí, um prêmio Nobel de Química, cujos detalhes deixo aí para você, que transita em relação ao combate às mudanças climáticas. Ponto de respiro, gente, mas ainda não de tranquilidade, esse cessar-fogo em Gaza, né? E aí as manchetes que a gente lê nos últimos dias, depois do anúncio do cessar-fogo, são de que 500 mil palestinos voltam para a cidade de Gaza. As imagens que a gente vê são de destruição absoluta. A autoridade palestina diz que está pronta para ajudar nessa transição, nesse cessar-fogo. Aí a gente vê também, pessoal, a manchete dizendo assim, olha, depois do cessar-fogo, os palestinos voltam a receber cestas básicas. E, pessoal, uma coisa comovente que eu sempre faço questão de escutar quando organizações internacionais trazem isso sobre as guerras, sobre as tragédias, que às vezes são tragédias climáticas, a gente viveu isso de perto aqui no Brasil, né, no ano passado. Diz assim, cuidado, porque às vezes a gente dá a cesta básica achando que está fazendo uma grande coisa, mas as pessoas não têm onde cozinhar, né? Então diz a história do alimento não perecível e tudo isso. Tem um cuidado, uma singeleza, uma sensibilidade que é preciso ter nessas horas, pessoal, que às vezes nos escapa. E, por favor, eu não estou dizendo que não é bom dar cestas básicas, eu só estou dizendo o quanto a gente precisa ter como humanos esse processo empático, esse processo cuidadoso de sutileza mesmo, né? E de sensibilidade, de pensar, peraí, como é que é isso? O que que vai ser? O que que eu posso fazer? Né? E isso em termos de organismos internacionais também. Sob o ponto de vista, gente, da responsabilidade ou das questões relacionadas ao cessar-fogo, tem alguns pontos aí nevrálgicos, viu? Que vão além desse conforto inicial aos civis. Libertar reféns
em até 72 horas, está no acordo, Hamas libertar os reféns israelenses, não romper o acordo nenhuma das partes, desarmamento do Hamas, retirada do exército israelense de Gaza e, um ponto crucial, gente, quem governará Gaza? Há especulações ou há proposição de que seja uma junta de paz provisória. Gente querida, não preciso nem destacar aqui que a paz parece sempre, de fato, um estado provisório de coisas no mundo, né? Então, esses pontos eu deixo para você também como leitura bem específica, necessária, e para a gente mandar também pensamento bom, porque todo mundo está precisando nesse momento, naquela região. Também falamos por aqui, volta e meia retomando o conflito na Ucrânia, gente, e outros tantos conflitos no mundo, viu? Existem conflitos localizados dos quais não ouvimos falar muito, mas que é bom mandar um pensamento bom, sempre, né? Em todo lugar. Falar também, pessoal, então, dessa pesquisadora, cientista, ativista em favor da causa animal, a Jane Goodall, uma pesquisadora que era inglesa, né? Mas se fixou nos Estados Unidos, ela faleceu lá aos 91 anos no início deste mês, e nos anos 60, numa pesquisa da Tanzânia, ela revolucionou a maneira como nós víamos, nós, seres humanos, os cientistas, descreviam as ações dos chimpanzés, por exemplo. E revolucionou porque, de fato, aprofundou, entendeu o uso que eles faziam de ferramenta, a sensibilidade que eles tinham em relação a algumas situações e conseguiu aproximar muito mais essa percepção do comportamento deles em relação ao comportamento humano. Então, devemos muito do que sabemos hoje, gente, a Jane Goodall, né? Essa cientista cuja presença no mundo melhorou a sensibilidade sobre ciência em relação aos animais. Que bom a gente poder falar isso, né? Ufa, e que bom, gente, poder dizer assim, ó, tomara que todas essas descobertas de prêmio Nobel que trazem benefícios à comunidade mundial, à comunidade acadêmica, a todos nós, né, diretos e indiretos, que essas descobertas possam ser de fato transformadas em benefícios, que não nos desumanizem, gente, que tragam ao contrário, muita sensibilidade, muita empatia e que tragam vida boa, vida com qualidade, que tragam saúde e coisa boa para todos nós. Um grande abraço a você. Tem Dia dos Profs por aqui na quarta-feira. Um grande abraço a todos nós, profs, e a todos os adultos que têm que ser profs ao longo da vida. Tem que ser, sim, pela sensibilidade de ensinar. Um grande abraço, gente. Espero vê-los aqui na próxima segunda-feira. Tchau, tchau.